Olá pessoal, sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo dos advérbios. Lembrando, gente, que anteriormente nós vimos o que é um advérbio, né, que é uma palavra que vai indicar uma circunstância, modificando especificamente um verbo. E essas circunstâncias, gente, elas podem ser, né, de formas diferentes. Por que eu falei elas? Porque nós temos diferentes circunstâncias. Tempo, lugar, então isso pode mudar. E posterior a isso, nós vimos então a importância desses advérbios, né, ou locuções adverbiais, principalmente de tempo, em uma notícia. Mas a gente pode ver de modo geral em textos jornalísticos. Agora, então, nós vamos focar em falar de locuções adverbiais. Então, gente, quando eu falo que é um advérbio, é representado por uma única palavra. Quando há duas ou mais palavras com valor de advérbio, temos uma locução adverbial. Então, nós temos aqui, ele saiu ontem. Ontem é apenas uma palavra e tem valor de advérbio, então eu chamo de advérbio. Ela saiu na semana passada. Na semana passada, a gente está trazendo a ideia de tempo. Então, já que eu tenho essa ideia de tempo, tem valor de advérbio. Então, na semana passada, nós temos uma locução adverbial. Então, aqui nós podemos perceber que advérbio é uma palavra. Se eu tenho duas ou mais palavras, eu chamo de locução adverbial. Só fazendo um paralelo, quando nós estávamos falando de verbos, nós falamos de locuções verbais também, lembram? Então, justamente porque eu tenho mais de uma palavra. Mas agora, gente, nós não vamos ter aquela questão de advérbio alguma coisa, advérbio alguma outra coisa, porque nos verbos nós tínhamos verbo auxiliar e verbo principal. Nos advérbios, mesmo sendo uma locução, gente, eu não vou ter essa classificação, tá? Aqui, na verdade, a classificação é pela circunstância que todo o conjunto transmite. Então, a gente pode perceber, ontem, tempo. Então, uma palavra de verbo de tempo. Na semana passada, circunstância de tempo também. Só que eu tenho uma locução adverbial de tempo. Então, só tomem cuidado com isso. Então, gente, equivale a um sintagma adverbial. Isso é, equivale ao advérbio na função, mas se forma de maneira distinta. Também pode exercer a função de adjunto adverbial. Com locuções e expressões adverbiais, é possível dar ao verbo circunstância que um advérbio sozinho não poderia. Então, aqui a gente percebe que nós temos algo chamado de sintagma adverbial. Ou seja, gente, nós temos algo que equivale a um advérbio, mas, gente, de forma, né, que se forma de maneira diferente. Ou seja, se forma com mais de uma palavra. Então, por isso, sintagma adverbial. E, gente, também pode exercer a função de adjunto adverbial. Exerce essa função quando eu estou falando de uma classificação sintática, tá? Então, tomem cuidado. Quando eu faço uma classificação sintática, beleza. Mas se eu estou fazendo uma análise de palavras, de classe de palavras, é diferente. Só para a gente exemplificar de forma bem breve. Eu saí ontem. Uma frase bem simples, certo, gente? Se eu for seguir o que nós estamos vendo agora, que são classes de palavras, eu é um pronome. Sair é um verbo e ontem é o nosso advérbio. Beleza, gente? Fiz aqui, então, essa análise, que é a análise morfológica. Agora, se eu for fazer uma análise sintática, eu é o nosso sujeito, saiu é o nosso verbo transitivo direto
E ontem é o nosso adjunto adverbial. Então, a gente percebe aqui, gente, que o nome só muda porque eu mudei a forma de classificação. Então, se eu estou fazendo uma análise sintática, chamarei de adjunto adverbial. É basicamente, gente, a mesma coisa. Agora, se eu chamo de advérbio, então eu estou fazendo a classificação morfológica. Gente, vamos ver algumas locuções adverbiais e também, né, aproveitando, a gente vê qual é a circunstância expressa por ela. Nós temos aqui, sair com os meus amigos. Nós temos a seguinte locução adverbial, com meus amigos. Passa a ideia de companhia. Gente, aqui é uma expressão que eu não teria, tá, somente como um advérbio, teria que ser uma locução. Apesar de frio, sair. Circunstância de concessão. Concessão, gente, é uma oposição, tá bom? Então, aqui eu tenho apesar do frio. Então, eu estou opondo ao que o verbo está expressando. Novamente, uma ideia de concessão. Mesmo cansado, trabalhou o dia todo. Então, mesmo cansado, passa a ideia de concessão em relação ao verbo trabalho. Falava com um papagaio, como um papagaio. Então, aqui, gente, eu tenho a ideia de comparação, justamente porque eu estou comparando alguém a um papagaio. Então, está passando essa circunstância de comparação ao verbo falava. Segundo Newton, a força retira um corpo do equilíbrio, ideia de conformidade. Então, aqui, gente, segundo Newton, eu tenho essa ideia de conformidade em relação ao verbo retira. Com chuva, ninguém sairá na próxima semana. Condição, então a expressão com chuva dá condição para que se saia na próxima semana. E a gente pode ver que na próxima semana também seria uma outra locução adverbial. Morreu de tuberculose. Aqui nós temos a causa da morte. Então é de tuberculose. Falávamos de mim, assunto. Tem o verbo falar, então eu tenho o assunto aqui, a circunstância do assunto. Saímos de carro. Eu tenho o meio que nós saímos. Pregou com um martelo, o instrumento que foi então utilizado para se pregar. Quanto mais telefones, melhor será o atendimento. Então, a proporção que eu tiver mais telefones, melhor será o atendimento. Comprei o livro por R$20. Então, tá o preço que eu comprei alguma coisa. A gente pode perceber que em grande parte ali nós temos preposições. Mas, gente, não é necessário sempre que eu tenha uma preposição, tá bom? Para formar uma locução adverbial. É importante? É importante. Mas não é obrigatório que eu tenha, então, essa locução. Essa preposição. Então, a preposição pode ou não fazer parte da locução adverbial. Lembrando, gente, locução adverbial, ela existe, então, justamente porque ela vai trazer outras circunstâncias que um advérbio sozinho não é capaz de trazer para um texto. Lembrando, advérbio, uma única palavra, como a gente viu lá no comecinho, ontem. Eu tenho como locução adverbial na semana passada, justamente porque eu tenho mais de uma palavra que está indicando uma circunstância. Então, independente de qual classe de palavras nós estivermos falando, sempre que eu for colocar o nome de locução, é porque eu tenho mais de uma palavra que exerce aquela determinada função. Então, isso é importantíssimo que vocês lembrem, tá? Então, a gente vai ter locução verbal, locução adjetiva, locução conjuntiva, locução prepositiva. Então, a gente tem diferentes tipos de locução na língua portuguesa. Mas lembrando que o nosso foco agora foi nas locuções adverbiais, que são aquelas, então, que vão indicar uma circunstância para o nosso texto. Gente, não esqueçam, circunstância eu vou saber
através do sentido que aquele conjunto de palavras ou que aquela palavra traz então para a nossa oração. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!